Naquela noite, eu descobri que o destino não pede licença quando decide virar a nossa vida do avesso. Ele simplesmente fecha a porta, apaga as luzes e nos deixa frente a frente com aquilo que mais tememos, ou mais desejamos. Eu ainda consigo sentir o frio na barriga quando lembro do instante em que a recepcionista do hotel ergueu os olhos e disse, com a naturalidade cruel de quem não imagina o impacto das próprias palavras: "Só há um quarto disponível, e ele tem apenas uma cama." O silêncio que se formou entre mim e Henrique foi mais alto do que qualquer resposta. O ar pareceu ficar denso, pesado, como se cada respiração exigisse um esforço consciente. Ele era meu chefe, sempre impecável, sempre contido, sempre distante. Um homem acostumado a dar ordens com voz firme e olhar seguro. Eu, sua assistente, acostumada a organizar sua rotina, a prever seus compromissos, a manter tudo sob controle. Menos aquilo, menos o que começou a se agitar dentro de mim naquele instante. Tentamos argumentar. Perguntamos por outro hotel, outra solução, qualquer alternativa que nos poupasse daquela situação constrangedora. Mas a cidade estava lotada por causa de um evento empresarial, e a resposta foi a mesma. Não havia mais nada disponível. Era aquilo ou dormir no carro. Henrique respirou fundo, passou a mão pelos cabelos e, com a serenidade que sempre o acompanhava, decidiu que ficaríamos ali. Era apenas uma noite, disse ele, como se repetisse para si mesmo. Subimos no elevador em silêncio. Eu podia ouvir o som do meu próprio coração ecoando nos ouvidos. Evitávamos nos olhar, mas a consciência da presença dele era quase palpável. Quando a porta do quarto se abriu, o que vi me deixou ainda mais inquieta. A cama era grande, mas não o suficiente para ignorar a proximidade inevitável. Lençóis brancos, iluminação suave, um ambiente que deveria ser apenas confortável, mas que naquele momento parecia carregado de uma tensão invisível. Henrique colocou a mala perto da poltrona e manteve uma distância respeitosa. Ele sugeriu que eu ficasse com a cama e que ele dormiria no sofá. Mas o sofá era pequeno, claramente desconfortável. Eu não suportaria a ideia de vê-lo ali, mal acomodado, por minha causa. Insisti que poderíamos dividir a cama, cada um em seu espaço. Afinal, éramos adultos, profissionais, racionais. Pelo menos era isso que eu tentava repetir para mim mesma. Enquanto organizávamos nossas coisas, o silêncio voltava sempre que nossos olhares quase se encontravam. Havia algo diferente naquela noite. Algo que não existia no escritório, entre planilhas, reuniões e telefonemas. Ali, longe das formalidades, éramos apenas duas pessoas. Duas respirações compartilhando o mesmo espaço. Duas presenças conscientes demais uma da outra. Fui para o banheiro me trocar primeiro. Ao me olhar no espelho, percebi que meu rosto estava corado. Não era apenas constrangimento. Era expectativa. Era medo. Era uma curiosidade silenciosa que eu nunca tinha permitido crescer. Eu sempre admirei Henrique. Sua postura, sua inteligência, a maneira como conduzia tudo com segurança. Mas eu mantinha isso guardado, bem trancado, como se sentir fosse um erro profissional. Quando saí do banheiro, ele já estava deitado de costas para mim, ocupando o lado mais distante da cama. A luz do abajur deixava o quarto em penumbra, criando sombras suaves que tornavam tudo ainda mais íntimo. Deitei-me com cuidado, mantendo uma distância calculada. Entre nós, havia alguns centímetros de espaço, mas pareciam insuficientes para conter a eletricidade que vibrava no ar. O primeiro toque aconteceu sem intenção, um movimento involuntário durante a noite. Minha mão roçou levemente o braço dele. Foi rápido, quase imperceptível, mas o efeito foi imediato. Meu corpo inteiro reagiu como se tivesse sido atravessado por uma corrente quente. Ele também sentiu. Eu soube pelo modo como sua respiração mudou, ficando mais profunda, mais consciente. Fingi que estava dormindo. Talvez ele também fingisse. Mas ninguém ali estava realmente alheio ao que estava acontecendo. Cada pequeno movimento ganhava significado. Cada suspiro parecia alto demais. A proximidade fazia minha mente correr por pensamentos que eu nunca ousaria confessar em voz alta. E se aquela noite não fosse apenas um acaso? E se fosse o começo de algo que sempre esteve ali, escondido sob camadas de formalidade? Meu coração travava uma batalha silenciosa. Parte de mim queria manter tudo exatamente como estava, seguro, previsível, profissional. Outra parte queria virar o rosto, encará-lo e deixar que o que fosse inevitável simplesmente acontecesse.
Eu sabia que cruzar qualquer linha mudaria tudo. O trabalho, a dinâmica, a forma como nos olhávamos. E ainda assim havia algo irresistível naquela tensão contida. Em determinado momento, senti que ele se virou levemente. Não o suficiente para tocar, mas o bastante para diminuir ainda mais a distância entre nós. O calor do corpo dele parecia atravessar o espaço mínimo que nos separava. Minha pele reagia como se reconhecesse aquela presença. Não era vulgar, não era apressado. Era lento, era intenso. Era uma consciência aguda de cada centímetro. Eu nunca tinha pensado em Henrique daquela forma. Ou talvez tivesse, mas sempre afastava o pensamento antes que ele criasse raízes. Agora, ali, no escuro, não havia como fugir. Cada memória no escritório ganhava um novo significado. O jeito como ele me olhava quando eu apresentava uma solução inteligente. O sorriso discreto quando eu antecipava suas necessidades. Será que ele também sentia? Ou tudo aquilo era apenas fruto da minha imaginação alimentada pelo silêncio da madrugada? O conflito dentro de mim crescia. Eu queria preservar minha dignidade, minha estabilidade, meu lugar profissional. Mas também queria descobrir o que havia por trás daquela máscara de autocontrole que ele sempre usava. Queria saber se o homem que dormia a poucos centímetros de mim era o mesmo que comandava reuniões com firmeza, ou se existia ali uma vulnerabilidade escondida. Foi então que senti algo diferente. Não um toque direto, não um gesto ousado, mas a respiração dele se aproximou do meu pescoço, como se ele tivesse se movido durante o sono. O ar quente contra minha pele fez meus pensamentos se embaralharem. Fechei os olhos com força, tentando controlar o turbilhão interno. Meu corpo reagia antes da minha razão. Cada fibra minha parecia alerta, desperta, viva. Eu sabia que aquela noite estava mudando algo em mim. Mesmo que nada acontecesse além daquele silêncio carregado, eu não seria mais a mesma. Havia uma verdade impossível de ignorar. Eu o desejava. Não apenas pelo homem que ele era no trabalho, mas pelo que ele despertava em mim. Uma mistura de segurança e perigo, de controle e entrega. E talvez o mais assustador fosse perceber que aquele desejo não era vazio. Ele vinha acompanhado de algo mais profundo: admiração, respeito, uma conexão construída ao longo de meses de convivência. Não era um impulso passageiro. Era uma chama que, silenciosamente, vinha sendo alimentada há muito tempo. A madrugada avançava, e eu continuava ali, imóvel, sentindo cada segundo como se fosse decisivo. A cama parecia menor, o quarto mais quente, o ar mais denso. O mundo lá fora deixava de existir. Havia apenas nós dois, e a tensão delicada que nos envolvia como um fio invisível. Eu não sabia como aquela história terminaria. Não sabia se ao amanhecer tudo voltaria ao normal, se fingiríamos que nada havia sido sentido. Mas uma coisa era certa: aquela noite já tinha gravado em mim uma marca impossível de apagar. E no fundo, mesmo com medo das consequências, eu sentia que estava pronta para descobrir até onde aquele sentimento poderia nos levar. Se aquela era apenas uma noite qualquer em um hotel qualquer, por que parecia o início de algo que tinha o poder de transformar tudo? Eu ainda não tinha resposta. Só tinha a certeza de que, quando o sol nascesse, nada dentro de mim estaria exatamente como antes. O amanhecer não trouxe alívio. Trouxe consciência. Trouxe luz demais para sentimentos que até poucas horas antes estavam protegidos pela sombra da madrugada. Eu despertei primeiro. Não sabia exatamente quando havia adormecido, mas lembrava perfeitamente da tensão que me manteve acordada por longos minutos, talvez horas. Abri os olhos devagar, com medo de que qualquer movimento quebrasse o equilíbrio frágil daquela situação. Henrique ainda dormia. Estava de lado, o rosto sereno, distante da postura firme que ele mantinha no escritório. Havia algo quase desarmado nele naquele momento. O homem que sempre parecia no controle, agora parecia simplesmente humano, vulnerável. A luz suave que entrava pela cortina desenhava contornos delicados em seu rosto, e sem que eu percebesse, fiquei observando-o por tempo demais. Meu coração batia com uma calma inquieta. A proximidade já não era apenas física, era emocional. A noite havia deixado marcas invisíveis, mas profundas. Mesmo sem palavras, algo tinha sido compartilhado, algo que não podia ser desfeito com um simples bom dia. Tentei me mover com cuidado, mas o movimento fez com que meu braço encostasse levemente no peito dele. O toque foi suave,
mas suficiente para que ele despertasse. Seus olhos abriram devagar, e por um instante ficamos ali, nos encarando em silêncio. Não havia constrangimento no olhar dele. Havia intensidade. Havia perguntas não feitas. Havia uma verdade que nenhum dos dois sabia como verbalizar. "Bom dia", ele disse com a voz ainda rouca de sono. "Se você está sentindo essa intensidade junto comigo, deixa eu te fazer uma pergunta sincera. Você teria tido coragem de seguir o coração como eu segui? Se essa história está mexendo com você, deixa o seu like agora. Isso me mostra que vale a pena continuar contando cada detalhe. E me conta aqui nos comentários. Se fosse você nessa situação, teria feito diferente ou também teria arriscado tudo por amor?" Aquele som percorreu meu corpo de uma forma que eu não consegui controlar. Respondi com um sorriso tímido, tentando manter a naturalidade que parecia cada vez mais impossível. Era estranho como um simples olhar podia carregar tanto significado. Era como se estivéssemos à beira de uma decisão silenciosa. Levantamos quase ao mesmo tempo. A rotina nos chamou de volta à realidade. Tínhamos compromissos, reuniões importantes, responsabilidades. Mas algo estava diferente. O modo como ele me olhava já não era apenas profissional. Havia um cuidado maior nos gestos, uma atenção que escapava ao protocolo habitual. Enquanto nos arrumávamos, a tensão retornou, mas agora tinha outra cor. Não era apenas desejo contido, era expectativa. Era a consciência de que qualquer palavra poderia mudar o rumo daquela história. Eu queria dizer algo, queria perguntar se ele também havia sentido o que eu senti. Mas o medo de ultrapassar um limite ainda me prendia. Descemos para o café da manhã juntos. O ambiente estava cheio de pessoas conversando, rindo, distraídas em suas próprias vidas. E ainda assim, parecia que estávamos isolados em uma bolha invisível. Sentamos frente a frente, e cada gesto simples ganhava um peso diferente. Quando nossas mãos se tocaram ao mesmo tempo ao pegar o açúcar, o contato foi rápido, mas intenso o suficiente para acelerar meu pulso. Henrique quebrou o silêncio. "Sobre a noite passada." Meu coração disparou. Esperei pela continuação, mas ele fez uma pausa. Seus olhos procuraram os meus com uma seriedade que me desarmou completamente. "Eu espero que você não tenha se sentido desconfortável." A pergunta era cuidadosa, quase protetora, e foi nesse instante que algo dentro de mim se abriu. Ele não estava preocupado apenas com a situação, estava preocupado comigo, com o que eu havia sentido, com o impacto daquilo em mim. "Não me senti desconfortável", respondi com sinceridade. Houve um silêncio breve, mas cheio de significado. Ele sustentou meu olhar por alguns segundos a mais do que o habitual, e ali eu percebi que a linha entre chefe e assistente já não estava tão nítida. O dia foi intenso. Reuniões longas, decisões importantes, negociações delicadas. No entanto, por mais concentrada que eu tentasse estar, minha mente sempre voltava àquela madrugada. A cada vez que Henrique se aproximava para comentar algo ao meu lado, eu sentia a mesma eletricidade silenciosa. Não havia toques ousados nem gestos imprudentes. Havia proximidade. Havia intenção contida. No fim da tarde, quando finalmente voltamos ao hotel, o cansaço físico contrastava com a inquietação emocional. Sabíamos que, mais uma vez, dividiríamos o mesmo quarto. E agora, não era apenas uma circunstância inesperada. Era uma escolha silenciosa. Poderíamos ter insistido em outra solução. Poderíamos ter criado distância. Mas não fizemos. Ao entrar no quarto, senti o ar ficar mais pesado. Não pela tensão constrangedora da noite anterior, mas por algo mais profundo. Havia uma pergunta pairando entre nós. Até quando fingiríamos que nada estava acontecendo? Henrique tirou o paletó e o colocou sobre a cadeira. Seus movimentos eram lentos, pensativos. Ele parecia travar uma batalha interna tão intensa quanto a minha. Eu me aproximei da janela, tentando organizar os pensamentos que insistiam em se atropelar. "Nós precisamos conversar", ele disse finalmente. Meu coração quase saiu do peito. Virei-me devagar, preparada para qualquer direção que aquela conversa pudesse tomar. Ele caminhou até ficar a poucos passos de mim. A distância era pequena o suficiente para que eu sentisse o calor que emanava dele. Mas ele não me tocou. Não ainda. Eu sempre mantive limites muito claros no trabalho. Começou com a voz firme, mas carregada de emoção contida. Sempre acreditei que essa era a única forma de proteger todos os envolvidos. Eu assenti. Sabia exatamente do que ele estava falando.
Aqueles limites haviam sido o que nos mantivera seguros até ali. Mas ontem, ele continuou fazendo uma pausa que parecia exigir coragem. Ontem eu percebi que, às vezes, os sentimentos não seguem regras. Meu corpo inteiro reagiu àquela confissão. Ele estava dizendo em voz alta aquilo que eu temia e desejava ao mesmo tempo. Ele também sentia. Ele também lutava contra algo que não podia mais ser ignorado. Meu conflito interno voltou com força total. Parte de mim queria se jogar naquele sentimento, permitir que o desejo e a conexão falassem mais alto. Outra parte lembrava das consequências, das possíveis complicações, do risco de misturar vida pessoal e profissional. Eu não quero que você se sinta pressionada, ele disse, aproximando-se mais um passo. Se para você isso for apenas uma situação passageira, eu respeito, mas eu preciso ser honesto comigo mesmo. A sinceridade dele atravessou qualquer barreira que eu ainda tentava manter. Não era impulsividade, não era imprudência, era verdade. Uma verdade construída ao longo de meses de convivência, respeito e admiração mútua. Eu respirei fundo, sentindo o coração pulsar em cada centímetro do meu corpo. Não é passageiro para mim, confessei quase num sussurro. O silêncio que se seguiu não era vazio, era pleno. Era o instante exato em que duas pessoas escolhem deixar o medo de lado e encarar o que sentem. Ele ergueu a mão lentamente, como se pedisse permissão sem palavras, e tocou de leve meu rosto. O gesto foi suave, respeitoso, mas carregado de uma intensidade que me fez fechar os olhos por um segundo. Não havia vulgaridade naquele toque. Havia cuidado. Havia desejo contido. Havia uma promessa silenciosa. Quando abri os olhos novamente, estávamos mais próximos do que nunca. O mundo lá fora deixou de existir. Não havia mais reuniões, cargos ou regras. Havia apenas dois corações batendo no mesmo ritmo acelerado. E naquele instante, eu soube que estávamos atravessando um ponto sem retorno. Não porque fosse imprudente, mas porque era verdadeiro demais para ser ignorado. O tempo pareceu suspenso naquele instante em que a mão dele repousou no meu rosto. Não foi um gesto apressado, nem impensado. Foi lento, consciente, como se ele estivesse me dando a chance de recuar. Mas eu não recuei. Pelo contrário, inclinei levemente o rosto na direção do toque, permitindo que aquele contato suave atravessasse as últimas barreiras que ainda restavam entre nós. Eu conseguia ouvir minha própria respiração descompassada. Conseguia sentir o calor da pele dele, tão próximo, tão real. Henrique aproximou o rosto do meu, mas ainda havia um pequeno espaço entre nós. Um espaço carregado de expectativa. Um espaço que parecia perguntar em silêncio: "Você tem certeza?" E eu tinha. Não era apenas desejo. Era algo que vinha crescendo há muito tempo. Era a admiração que se transformou em cuidado. Era o respeito que se transformou em conexão. Era a convivência diária que, sem que percebêssemos, havia criado raízes profundas. Eu sabia que aquele momento não era fruto do acaso. Era consequência de tudo o que já existia entre nós. "Nós ainda podemos parar", ele murmurou com a voz baixa, quase rouca. Aquela frase não soou como um aviso. Soou como prova de que ele se importava. E isso fez toda a diferença. "Eu não quero parar", respondi com sinceridade. Foi a confirmação que ele precisava. E então, finalmente, a distância desapareceu. O beijo começou suave, quase tímido, como se ambos estivéssemos aprendendo a nos reconhecer fora do ambiente formal do escritório. Mas aos poucos, a intensidade cresceu. Não era pressa, era entrega. Era a descoberta de que aquilo que sentíamos era correspondido. As mãos dele deslizaram pelos meus braços com cuidado, firmes o suficiente para demonstrar desejo, suaves o bastante para transmitir respeito. Meu corpo reagia a cada toque como se estivesse despertando para algo que sempre esteve ali, adormecido. Eu sentia o calor subir pela pele, o coração acelerar, a mente perder o controle racional que sempre me guiou. Mas, ao contrário do que eu imaginava, não havia culpa, havia clareza, havia verdade. Quando nos afastamos por um segundo para recuperar o fôlego, nossos olhos se encontraram. E foi ali que percebi que aquele momento não era apenas físico, era emocionalmente avassalador. Havia algo profundo na maneira como ele me olhava, algo que ia além do desejo. "Eu pensei em você tantas vezes", ele confessou ainda próximo, como se tivesse medo de que a distância quebrasse o que estávamos construindo. "Mas sempre achei que fosse errado." Eu entendi perfeitamente. Eu também havia lutado contra isso,
Tantas vezes evitei prolongar um olhar. Tantas vezes me controlei para não interpretar um gesto com mais significado do que ele aparentava ter. Nós dois tentamos manter tudo dentro dos limites seguros. Mas os sentimentos não obedecem regras rígidas. Eu também pensei em você, admiti, sentindo o peso da verdade sair dos meus lábios. Aquela troca de confissões tornou tudo ainda mais intenso. Não era uma paixão repentina. Era um sentimento cultivado no silêncio, amadurecido na convivência. E agora estava ali, exposto, vivo, impossível de ignorar. Ele me puxou para um abraço, e eu me encaixei naturalmente em seu peito. O som do coração dele batendo forte contra meu ouvido me fez sorrir. Não era só o meu que estava acelerado. Ele também sentia. Ele também estava vulnerável. Ficamos assim por alguns instantes, apenas sentindo, sem pressa, sem palavras desnecessárias. A tensão que antes era carregada de dúvida, agora era carregada de desejo assumido. Um desejo quente, mas cheio de significado. Não era impulso, era escolha. Quando ele voltou a me beijar, o gesto já não tinha hesitação. Havia intensidade, havia uma urgência controlada, como se ambos soubéssemos que aquele momento precisava ser vivido por completo. As mãos dele deslizaram pelas minhas costas, despertando sensações que me fizeram arrepiar. Cada toque parecia memorizar minha pele. Cada movimento parecia dizer que ele me queria não apenas ali, mas além daquela noite. O conflito interno que antes me dividia começou a se transformar. O medo das consequências ainda existia, mas agora era menor do que a certeza do que eu sentia. Eu sabia que misturar sentimentos e trabalho poderia trazer desafios. Mas também sabia que negar o que estávamos vivendo seria uma mentira maior. Ele encostou a testa na minha e fechou os olhos por um instante. Aquela proximidade silenciosa foi quase mais intensa do que qualquer palavra. Eu sentia a respiração dele se misturar com a minha. Sentia o calor, a presença, a conexão. Isso muda tudo, ele disse com honestidade. Muda mesmo, pensei. Mas talvez mudar fosse exatamente o que precisava acontecer. Aquela noite foi marcada por descobertas. Não apenas de corpos que se aproximavam com desejo, mas de sentimentos que finalmente tinham espaço para existir. Havia uma delicadeza na forma como ele me tocava, como se cada gesto fosse um pedido silencioso de permissão. E eu respondia com a mesma intensidade, mostrando que não havia arrependimento. Entre beijos e carícias, percebi que o que mais me emocionava não era o calor do momento, mas o cuidado. Ele me olhava como se eu fosse algo precioso, como se estivesse consciente de que aquilo não era apenas uma aventura passageira, era algo que poderia se transformar em muito mais. Em determinado momento, deitamos na cama, lado a lado, ainda próximos. Não havia mais distância calculada, havia proximidade escolhida. Ele passou os dedos pelos meus cabelos, devagar, como se quisesse gravar aquele instante na memória. Eu não quero que isso seja apenas uma noite, ele disse com firmeza. Meu coração se apertou de emoção. Era exatamente o que eu precisava ouvir. Não queria ser apenas uma lembrança escondida. Não queria que aquilo terminasse quando voltássemos ao escritório. Eu também não quero, respondi. A conversa que se seguiu foi tão importante quanto os beijos. Falamos sobre medos, sobre responsabilidades, sobre o que poderia acontecer quando retornássemos à rotina. Não era uma decisão simples, mas era real. E a maturidade com que encaramos aquilo tornava tudo ainda mais sólido. Ele sugeriu que, se decidíssemos seguir em frente, faríamos da maneira certa. Sem segredos, sem jogos, com respeito à equipe, com transparência no momento adequado. Não seria impulsivo, seria consciente. Ouvir isso me trouxe paz. Eu não estava me entregando a algo instável. Estava escolhendo alguém que pensava no futuro, que levava em consideração as consequências, que me respeitava. Quando a madrugada avançou novamente, estávamos abraçados, mais tranquilos. A intensidade ainda existia, mas agora vinha acompanhada de serenidade. Eu sentia que algo profundo havia sido iniciado. Algo que não dependia apenas da circunstância daquele quarto de hotel. Antes de dormir, ele sussurrou algo que ficou gravado em mim. Eu sempre admirei sua força, sua inteligência, sua sensibilidade. Eu só demorei para admitir que isso mexia comigo. Senti meus olhos marejarem. Nunca imaginei ouvir aquilo. Nunca imaginei que o homem que eu via como inalcançável também me enxergava de forma tão especial. Adormeci com a cabeça apoiada em seu peito,
sentindo que, pela primeira vez em muito tempo, eu estava exatamente onde deveria estar. Mas no fundo eu sabia que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. A volta à realidade, a convivência no trabalho, as decisões que precisariam ser tomadas. Ainda assim, naquela noite, não havia espaço para medo. Havia apenas a certeza de que o que vivemos não era frágil, era forte. Era construído com base em respeito e sentimento verdadeiro. E enquanto o sono finalmente me envolvia, eu tinha plena consciência de que aquela história estava apenas começando. Voltar para a realidade foi como atravessar uma ponte frágil entre dois mundos completamente diferentes. Naquela manhã, quando o despertador tocou, eu ainda estava envolvida pelo calor do abraço de Henrique. Por alguns segundos permaneci imóvel, sentindo o peso suave do braço dele sobre minha cintura, como se quisesse memorizar cada detalhe antes que o dia nos puxasse de volta para as responsabilidades. Abri os olhos devagar. O quarto era o mesmo, a cama era a mesma, mas nós já não éramos os mesmos. Havia algo transformado, consolidado, assumido. Não era mais tensão escondida, era escolha, era decisão. Henrique despertou pouco depois. Quando nossos olhares se encontraram, não houve constrangimento nem arrependimento. Houve um sorriso calmo, sincero, carregado de uma cumplicidade que parecia ter anos, mesmo tendo nascido há apenas uma noite. Pronta para encarar o mundo? Ele perguntou com a voz suave. Eu respirei fundo. Era disso que se tratava agora. Não era apenas sobre nós dois naquele quarto. Era sobre como aquilo sobreviveria fora dele. E se for ao seu lado, eu estou, respondi. Ele segurou minha mão por alguns segundos firme, como se estivesse selando um acordo silencioso. Não seria simples, mas não seria escondido. Não seria leviano. Nos arrumamos em silêncio, mas era um silêncio diferente, leve, consciente. Quando descemos para o café da manhã, mantivemos uma postura profissional, não por vergonha, mas por prudência. Ainda não era o momento de revelar nada. Precisávamos pensar, precisávamos estruturar o que estávamos construindo. Durante as reuniões daquele dia, eu me esforcei para manter o foco absoluto. Henrique também. No entanto, algo havia mudado na energia entre nós. Pequenos olhares atravessavam a sala com significados que só nós entendíamos. Um gesto discreto, um sorriso contido. Era como se existisse uma conversa paralela, acontecendo em silêncio. Mas junto com a felicidade vinha o conflito interno. Em determinado momento, enquanto organizava documentos sozinha na sala de apoio, senti o peso da realidade bater com força. E se isso desse errado? E se as pessoas interpretassem mal? E se a empresa fosse afetada? Minha mente começou a listar cenários, riscos, consequências. Eu sempre fui responsável, sempre pensei antes de agir, e agora estava envolvida com meu chefe. Não era uma decisão pequena. Henrique entrou na sala naquele momento, como se percebesse minha inquietação. Ele fechou a porta com cuidado e se aproximou. Você está pensativa, observou. Eu suspirei, sem conseguir esconder o turbilhão que estava dentro de mim. Eu estou feliz. Comecei escolhendo cada palavra com cuidado, mas também estou com medo. Ele assentiu. Não houve surpresa em seu olhar. Havia compreensão. Eu também estou, admitiu com honestidade. Aquela resposta me trouxe alívio. Não era só eu. Não era só emoção descontrolada. Ele também estava avaliando o impacto de tudo. Eu não quero que isso prejudique você, ele continuou. Nem sua carreira, nem sua imagem. Você é competente demais para que alguém reduza sua trajetória a um relacionamento. Aquilo me tocou profundamente, porque mostrava que ele pensava além do sentimento. Pensava em mim como profissional. Pensava no meu futuro. E você, perguntei, está disposto a enfrentar isso? Ele não hesitou. Mas se for para estar com você, sim. A firmeza na voz dele fez meu coração se aquecer. Não era impulso, era decisão. Conversamos ali por longos minutos. Decidimos que, ao retornarmos da viagem, conversaríamos com o setor responsável da empresa. Seríamos transparentes. Avaliaríamos a possibilidade de ajustes na estrutura para evitar conflitos de interesse. Não queríamos que nossa história começasse baseada em segredo. A maturidade daquela conversa me fez perceber que o que estávamos construindo tinha base sólida. Não era apenas paixão, era respeito. Naquela noite de volta ao quarto, a atmosfera era diferente das anteriores. Não havia mais dúvida sobre o que sentíamos, mas havia um novo tipo de tensão. A tensão da escolha consciente. Henrique se aproximou devagar,
como se quisesse sentir cada etapa daquele processo. Independente do que aconteça lá fora, eu não me arrependo de nada, ele disse. Eu também não me arrependia. Pelo contrário, sentia que pela primeira vez estava permitindo que meu coração conduzisse algo que minha razão sempre tentou controlar. Ele me puxou para perto e o abraço foi diferente, mais firme, mais seguro, como se dissesse: eu estou aqui. O beijo que se seguiu não tinha mais hesitação, tinha profundidade, tinha entrega. Não era apenas desejo quente, era conexão intensa. Era a confirmação de que aquilo ia além da circunstância de um quarto de hotel. Enquanto ele acariciava meu rosto com delicadeza, senti uma onda de emoções me atravessar. Felicidade, medo, esperança, vulnerabilidade. Era tudo ao mesmo tempo. Eu sempre admirei sua coragem, ele sussurrou. Talvez agora eu esteja aprendendo a ser tão corajoso quanto você. Eu sorri emocionada. Nunca pensei que alguém como Henrique pudesse se sentir inseguro. Mas ali, comigo, ele mostrava suas fragilidades. E isso tornava tudo ainda mais verdadeiro. Nos deitamos juntos, não apenas movidos pelo calor do momento, mas pela necessidade de proximidade, de sentir, de confirmar que não era um sonho passageiro. Ficamos conversando por horas, sobre nossas histórias antes de nos conhecermos, sobre decepções passadas, sobre o que esperávamos de um relacionamento. Descobrimos afinidades que iam muito além do trabalho. Descobrimos sonhos semelhantes, valores parecidos. A cada revelação, a conexão se aprofundava. Em determinado momento, ele segurou meu rosto com as duas mãos e me olhou de um jeito que eu jamais esquecerei. Eu não quero que você seja apenas parte da minha rotina. Eu quero que você seja parte da minha vida. Aquela frase ecoou dentro de mim como uma promessa. Meu conflito interno começou a se transformar em decisão clara. Eu não estava apenas vivendo uma paixão inesperada. Eu estava diante da possibilidade de um amor construído com base em respeito, admiração e escolha consciente. Naquela noite adormeci com uma serenidade que não sentia há muito tempo. Não porque os desafios tivessem desaparecido, mas porque, pela primeira vez, eu sabia que não enfrentaria nada sozinha. Ainda havia um caminho a percorrer. Ainda havia conversas difíceis pela frente, mas o que existia entre nós era forte o suficiente para enfrentar qualquer tempestade. E enquanto eu fechava os olhos, senti uma certeza tranquila se formar dentro de mim. Aquela história não era um erro. Era destino encontrando o momento certo para acontecer. O retorno para casa foi silencioso, mas não era um silêncio vazio. Era aquele tipo de silêncio cheio de pensamentos, decisões sendo organizadas por dentro, sentimentos amadurecendo em silêncio. No avião, sentados lado a lado, mantivemos a postura discreta que a situação exigia. Para qualquer pessoa que nos observasse, éramos apenas chefe e assistente, voltando de uma viagem de trabalho. Mas por dentro, algo tinha se transformado de maneira irreversível. Eu olhava pela janela enquanto as nuvens passavam lentamente, e meu coração alternava entre tranquilidade e ansiedade. Não era medo do sentimento, era medo do impacto. Sabia que, ao pisarmos novamente na empresa, a realidade exigiria maturidade, firmeza e coragem. Aquela história não poderia ser levada como um segredo infantil ou uma aventura escondida. Precisava ser tratada com responsabilidade. Henrique segurou minha mão discretamente por alguns segundos, protegida pela lateral do assento. Foi um gesto pequeno, mas carregado de significado. Ele estava ali, presente, comprometido. Não havia dúvida no toque dele. Quando aterrissamos, o mundo parecia igual. As ruas, os prédios, a rotina. Mas eu sentia como se estivesse atravessando uma nova fase da minha vida. Era como se cada passo dali em diante tivesse mais peso, mais significado. Na segunda-feira, ao entrar na empresa, meu coração acelerou. Eu conhecia cada canto daquele lugar, conhecia cada olhar, cada dinâmica. Mas agora eu carregava um segredo temporário que logo deixaria de ser segredo. E isso mudava tudo. Henrique foi direto para sua sala. Antes de fechar a porta, nossos olhares se cruzaram por um segundo a mais do que o habitual. Foi suficiente para lembrar que não estávamos mais apenas cumprindo papéis profissionais. Pouco depois ele me chamou. Entrei em sua sala tentando manter a postura neutra, mas ao fechar a porta atrás de mim, a atmosfera mudou. Ele não se levantou de imediato. Parecia refletir. Eu marquei uma conversa com o setor de recursos humanos para hoje à tarde. Ele disse direto.
mais sereno. Meu coração disparou não por surpresa, mas pela confirmação de que ele estava fazendo exatamente o que prometeu. Não havia adiamento. Não havia hesitação. Você tem certeza? Perguntei, porque mesmo confiante eu precisava ouvir novamente. Ele levantou, caminhou até mim e, mantendo uma distância respeitosa, respondeu com firmeza. Eu não quero que a nossa história comece com medo ou escondida. Se for para dar certo, vai ser às claras. Aquelas palavras me atravessaram com força. Eu sabia que isso poderia gerar comentários, olhares, talvez até julgamentos. Mas também sabia que um relacionamento construído na sombra sempre carrega fragilidade. Eu estou com você, respondi. A conversa com o RH foi objetiva, madura e surpreendentemente tranquila. Explicamos que o relacionamento havia começado durante a viagem e que queríamos agir de forma transparente. A empresa possuía políticas claras sobre relações internas, especialmente envolvendo liderança. A solução sugerida foi uma reorganização interna para evitar conflito direto de hierarquia. Aquilo significava mudança. Eu deixaria de responder diretamente a Henrique e passaria a integrar outra equipe estratégica. Profissionalmente, não seria um retrocesso. Pelo contrário, era uma oportunidade de crescimento. Saí daquela reunião com o coração leve. Não porque tudo estivesse resolvido, mas porque estávamos escolhendo fazer da maneira certa. Nos dias seguintes, as mudanças começaram a acontecer. Alguns colegas perceberam rapidamente que algo estava diferente. Não porque houvesse gestos imprudentes, mas porque havia uma energia nova entre nós. Um cuidado no olhar, um sorriso que surgia fácil demais. Os comentários vieram como era esperado. Sussurros nos corredores, curiosidade disfarçada. Mas ao contrário do que eu temia, a maioria das reações foi madura. Talvez porque nossa postura fosse clara, segura, sem jogos. Henrique nunca me expôs. Nunca permitiu que ninguém insinuasse que eu estivesse onde estava por qualquer motivo que não fosse competência. Pelo contrário, ele fazia questão de reconhecer publicamente meu trabalho. Isso fortaleceu ainda mais o que eu sentia. Em casa, longe dos olhares profissionais, nossa conexão se aprofundava. Não era apenas intensidade física, era parceria, conversas longas sobre planos futuros, risadas espontâneas, momentos simples que tinham um valor imenso. Certa noite, enquanto jantávamos na varanda do apartamento dele, olhando as luzes da cidade, senti algo diferente no ar. Henrique estava mais silencioso do que o habitual, pensativo. O que foi? Perguntei, tocando levemente a mão dele. Ele respirou fundo, como se organizasse algo importante. Eu passei anos focado apenas na carreira, construindo metas, conquistando espaço, alcançando objetivos. Mas percebi que nenhuma dessas conquistas me trouxe a sensação que eu tenho quando estou com você. Meu coração acelerou. Você me trouxe equilíbrio, ele continuou. Me fez perceber que sucesso sem alguém para compartilhar é vazio. Senti meus olhos marejarem. Não porque era uma declaração exagerada, mas porque era verdadeira. Eu também sentia isso. Ele não era apenas o homem que despertava desejo em mim. Era o homem que me fazia sentir vista, valorizada, escolhida. Eu nunca imaginei que aquela noite no hotel fosse mudar tudo, eu disse sorrindo com emoção. Mas hoje eu agradeço por não ter existido outro quarto disponível. Ele riu suavemente. Às vezes, o destino usa os detalhes mais simples para nos colocar no lugar certo. A forma como ele falava já não era apenas apaixonada, era comprometida, era madura. O tempo passou, e nossa relação deixou de ser novidade para se tornar estabilidade. A intensidade inicial se transformou em algo ainda mais forte, confiança. Houve desafios, sim, ajustes na rotina, adaptação à nova dinâmica profissional, mas nenhum deles foi maior do que o sentimento que nos unia. Certa tarde, após uma reunião importante, Henrique me esperou no estacionamento. O olhar dele estava diferente, mais profundo. Eu tenho pensado muito no futuro, ele começou. Meu coração imediatamente ficou atento. E eu não consigo imaginar esse futuro sem você. A frase não foi dita com impulso, foi dita com certeza. Eu quero construir algo sólido. Quero que isso vá além de uma fase bonita. Quero que seja definitivo. O mundo pareceu desacelerar naquele momento. Eu não via apenas o homem que foi meu chefe. Eu via o homem que escolheu atravessar limites com responsabilidade, que escolheu me respeitar, que escolheu amar com maturidade. Eu também quero, respondi com a voz firme. Ele me puxou para perto.
E o abraço foi diferente de todos os outros. Era abraço de promessa, de compromisso, de futuro compartilhado. Naquele instante, compreendi que nossa história nunca foi sobre circunstância, nunca foi sobre uma cama de hotel. Foi sobre dois caminhos que se cruzaram no momento exato em que ambos estavam prontos para algo verdadeiro. E enquanto o sol se punha atrás dos prédios da cidade, senti uma felicidade plena, daquelas que não gritam, mas preenchem cada espaço por dentro. Eu não sabia exatamente o que o amanhã traria, mas sabia que acontecesse o que acontecesse, eu não estava mais sozinha, e isso, por si só, já era o começo de uma vida inteira. Se alguém me dissesse meses antes que uma simples viagem de trabalho mudaria completamente o rumo da minha vida, eu teria rido. Eu sempre fui prática, racional, focada em metas e resultados. Amor para mim era algo que acontecia aos outros, não algo que atravessaria minha rotina com tanta intensidade. Mas ali estava eu, vivendo exatamente isso. Os dias passaram, e o que começou como uma tensão inesperada se transformou em algo estável, profundo e cada vez mais verdadeiro. Nossa relação já não era novidade na empresa. A reorganização tinha sido feita com profissionalismo, e meu crescimento em outra área trouxe novos desafios e reconhecimento. Curiosamente, aquilo que eu mais temia acabou se tornando uma oportunidade. Henrique continuava sendo o homem firme e estratégico que sempre foi, mas comigo, ele revelava um lado que poucos conheciam. Havia uma leveza em seu sorriso quando me via. Havia um brilho no olhar que não existia antes. E mesmo mantendo o respeito no ambiente profissional, era impossível não perceber que algo essencial havia mudado. Certa noite, depois de um dia particularmente intenso no trabalho, eu estava exausta. A pressão de um novo projeto, as responsabilidades crescentes e o peso das expectativas começaram a me atingir de forma inesperada. Eu cheguei ao apartamento dele mais silenciosa do que o habitual. Henrique percebeu imediatamente. O que está passando nessa mente inquieta? Ele perguntou, aproximando-se, com aquele cuidado que já fazia parte dele. Eu tentei minimizar, mas os sentimentos vieram à tona. Falei sobre o medo de não ser suficiente, sobre a pressão de provar que minha promoção era merecida, sobre o receio de que as pessoas ainda associassem meu crescimento ao nosso relacionamento. Ele ouviu tudo sem interromper, sem julgamento, apenas presente. Quando terminei, ele segurou minhas mãos com firmeza. Você está onde está porque é competente, porque é dedicada, porque tem talento. Nosso relacionamento não diminui você. Ele só mostra que duas pessoas fortes podem escolher caminhar juntas. Aquelas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Às vezes, mesmo sendo forte, a gente precisa que alguém nos lembre disso. Ele me puxou para um abraço longo. Não era um abraço apressado. Era sustentado, seguro. Senti meu corpo relaxar aos poucos, como se cada dúvida estivesse sendo dissolvida pelo calor daquele contato. Eu nunca quero ser um peso para você, eu disse com sinceridade. Ele afastou levemente o rosto para me olhar nos olhos. Você nunca foi um peso. Você é equilíbrio, você é a escolha. E eu escolho você todos os dias. Aquilo não era apenas uma frase bonita. Era verdade vivida. Naquela noite, ficamos conversando por horas. Sobre nossas inseguranças, nossos sonhos, nossos planos. Descobri que, por trás da postura firme de liderança, Henrique também carregava medos. Medo de não conseguir conciliar amor e carreira. Medo de falhar comigo. Medo de repetir erros do passado. A vulnerabilidade dele me aproximava ainda mais. Não era apenas o homem forte que me atraía, era o homem real. Com o tempo, nossa rotina se tornou algo que eu nunca imaginei desejar tanto. Jantares simples durante a semana, risadas espontâneas, discussões leves sobre filmes ou músicas, silêncio confortável compartilhado no sofá, pequenos momentos que construíam algo grande. Mas nem tudo era linear. Certa tarde, um comentário maldoso chegou até mim. Uma colega insinuou de forma sutil que meu crescimento recente tinha sido coincidência demais. A frase não foi dita com todas as letras, mas o subtexto era claro. Eu senti o impacto, não porque acreditasse naquilo, mas porque machucava saber que ainda havia olhares assim. Henrique percebeu meu distanciamento naquela noite. Alguém disse algo, não foi? Ele perguntou direto. Eu hesitei, mas contei. Ele ouviu em silêncio, mas seus olhos mostravam indignação contida. Eu não posso controlar o que as pessoas pensam, ele disse com calma firme.
mas posso garantir que ninguém vai desrespeitar você. No dia seguinte, ele não fez cena. Não houve confrontos públicos, mas houve posicionamento. Ele reforçou em reunião geral os critérios objetivos de crescimento dentro da empresa. Falou sobre mérito, desempenho e ética com clareza. Não mencionou meu nome, mas deixou claro que qualquer insinuação injusta não seria tolerada. Aquilo foi suficiente. Eu percebi naquele momento que amar alguém também é defender, proteger, posicionar-se ao lado. E meu amor por ele cresceu ainda mais. Meses depois, nossa relação já tinha atravessado a fase da intensidade arrebatadora e entrado na fase da construção sólida. Não havia mais medo constante. Havia parceria. Certa noite ele me convidou para jantar em um lugar especial. Não era luxuoso, mas era significativo. Foi o restaurante onde ele fechou seu primeiro grande contrato anos atrás. Esse lugar representa um começo importante para mim, ele explicou. Mas hoje eu quero que represente outro começo. Meu coração acelerou. Durante o jantar, ele falou sobre futuro com uma naturalidade que me emocionava. Não como plano distante, mas como projeto real. Eu não quero apenas viver momentos bons com você. Eu quero construir uma vida. Quero dividir decisões, dividir responsabilidades, dividir sonhos. Eu senti que aquele era um ponto de virada. Não era apenas sobre paixão. Era sobre projeto de vida. Você está me pedindo algo? Perguntei, sorrindo com nervosismo leve. Ele respirou fundo e segurou minhas mãos sobre a mesa. Eu estou pedindo que você continue escolhendo estar comigo, que a gente construa passo a passo, sem pressa, mas com certeza. Não era um pedido impulsivo, era compromisso, e eu sabia a resposta. Eu já escolhi, respondi. O sorriso que surgiu no rosto dele foi diferente de todos os outros. Era o sorriso de alguém que encontra aquilo que nem sabia que estava procurando. Naquela noite, enquanto caminhávamos de mãos dadas sob as luzes da cidade, percebi que nossa história tinha superado a fase do acaso. Não era mais sobre uma cama compartilhada por falta de opção. Era sobre duas vidas que decidiram compartilhar tudo. Eu ainda sentia o mesmo frio na barriga quando ele me beijava. Ainda sentia o coração acelerar quando ele me olhava de um jeito específico. Mas agora havia algo mais profundo. Paz. Paz de saber que o que vivíamos não era frágil. Não era improviso, era escolha diária. E naquele instante, compreendi algo que talvez seja o maior segredo do amor verdadeiro. Ele não começa apenas com intensidade. Ele se sustenta com decisão. E nós estávamos decididos. Eu sempre ouvi dizer que o amor verdadeiro não é aquele que não enfrenta tempestades, mas aquele que aprende a atravessá-las junto. Até então, nossa história tinha sido construída com maturidade, respeito e intensidade. Mas foi no momento em que a primeira grande prova surgiu que eu entendi o que realmente significava escolher alguém todos os dias. A empresa estava passando por uma fase delicada. Um projeto estratégico não saiu como esperado e as consequências começaram a pesar sobre a liderança. Henrique, como diretor, assumiu a responsabilidade. Ele sempre foi assim. Nunca terceirizou culpa. Nunca se escondeu. Mas eu via o cansaço acumulado no olhar dele. Via a pressão silenciosa, as reuniões longas, as decisões difíceis, as noites mal dormidas. Em casa, ele tentava manter a serenidade, tentava separar as coisas, mas eu conhecia cada nuance da respiração dele, conhecia o jeito que ele ficava quando algo o preocupava profundamente. Certa noite, enquanto ele estava sentado no sofá, olhando para relatórios no notebook, eu me aproximei devagar. Não disse nada de imediato. Apenas sentei ao lado dele e encostei minha cabeça em seu ombro. Ele fechou o computador depois de alguns segundos. Eu odeio que você tenha que me ver assim, ele murmurou. Assim como? Perguntei, cansado, preocupado, vulnerável. Eu me afastei o suficiente para olhar nos olhos dele. Eu não quero só a versão forte de você, eu quero você inteiro, inclusive nos dias difíceis. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, e pela primeira vez desde que o conheci, vi lágrimas discretas se acumularem em seus olhos. Henrique sempre foi o pilar de tudo. O homem que resolvia, que sustentava, que decidia. Mas ali comigo ele se permitia sentir. Eu tenho medo de falhar, ele confessou com a voz baixa. Aquela frase não era apenas sobre trabalho. Era sobre tudo. Sobre expectativas. Sobre responsabilidade. Sobre a necessidade constante de ser impecável. Eu segurei o rosto dele com cuidado, da mesma forma que ele fez naquela noite no hotel quando tudo começou. Você não é definido por um projeto,
nem por um resultado. Você é definido pela sua integridade, pela sua coragem de assumir. E é exatamente isso que me faz amar você. A palavra saiu sem que eu planejasse. Amar. Eu nunca tinha dito em voz alta até aquele momento. Não porque não sentisse, mas porque queria ter certeza. E ali eu tinha. Ele ficou imóvel por um segundo, absorvendo o que ouviu. Você me ama? Perguntou como se ainda precisasse confirmar que não estava imaginando. Amo. Respondi com toda a clareza que existia dentro de mim. O que veio depois não foi um beijo impulsivo. Foi um abraço apertado, daqueles que parecem alinhar o mundo de volta ao lugar certo. Senti o peso da tensão dele diminuir aos poucos. Eu também amo você, ele disse contra meu cabelo. Não era um momento cinematográfico exagerado. Era real, era íntimo, era construído. Nos dias seguintes, a crise na empresa começou a ser resolvida com ajustes estratégicos. Henrique liderou as mudanças com firmeza, mas agora eu percebia algo diferente nele. Havia mais equilíbrio, talvez porque ele já não carregasse tudo sozinho. Nossa relação amadureceu ainda mais depois daquela fase. Não era apenas sobre desejo, embora ele ainda estivesse ali, forte e presente. Era sobre parceria emocional. Certa tarde recebi uma proposta inesperada. Uma empresa concorrente me convidou para assumir um cargo importante. Era uma oportunidade enorme. Crescimento, reconhecimento, autonomia. Mas significava sair, mudar de empresa, mudar de rotina, e isso incluía não trabalhar mais no mesmo ambiente que Henrique. Meu coração ficou dividido. Quando contei a ele, observei atentamente sua reação. Eu precisava saber se ele me apoiaria, ou se, inconscientemente, ficaria incomodado. Ele ouviu com atenção, sem interromper. É uma oportunidade incrível, disse sincero. Você merece. Mas isso muda muita coisa, eu respondi. Ele segurou minhas mãos. Amor não é prisão. Se isso é bom para a sua carreira, eu vou apoiar. Nós damos um jeito no resto. A maturidade daquela resposta me emocionou profundamente. Ele não tentou influenciar minha decisão. Não tentou manter controle. Ele escolheu apoiar. Passei dias refletindo, avaliando prós e contras, pensando no futuro. E percebi que, embora a proposta fosse tentadora, eu ainda tinha muito a crescer onde estava. E, acima de tudo, queria construir meu caminho sem que parecesse fuga ou reação. Recusei a proposta. Não por ele, mas por mim, porque naquele momento senti que ainda não era o passo certo. Quando contei a ele minha decisão, vi respeito no olhar dele. Você tomou essa decisão por você? Perguntou sério. Sim, respondi. Ele sorriu. Então eu confio. A confiança entre nós se tornava cada vez mais sólida. Não havia jogos, não havia manipulação, havia diálogo. Com o passar dos meses, nossa vida começou a se entrelaçar de forma natural. Fins de semana juntos, viagens curtas, encontros com amigos. Nossas histórias pessoais começaram a se fundir. E foi em um desses fins de semana, em uma viagem simples para uma cidade litorânea, que algo mudou de forma definitiva. Estávamos caminhando pela areia ao entardecer. O céu pintado de tons dourados e rosados criava uma atmosfera quase surreal. O vento leve bagunçava meus cabelos e Henrique segurava minha mão com firmeza tranquila. Ele parou de repente. Eu virei para ele, curiosa. Desde aquela noite no hotel eu tenho pensado no quanto o acaso foi generoso com a gente. Ele começou. Meu coração acelerou. Eu nunca acreditei muito em destino. Sempre acreditei em planejamento, estratégia, mas você mudou isso. Ele soltou minha mão apenas para colocar a outra dentro do bolso da bermuda. Meu pulso disparou. Eu não quero apenas dividir fases com você. Eu quero dividir a vida inteira. Ele se ajoelhou na areia. O mundo ficou em silêncio. Eu não ouvia mais o som do mar. Não sentia mais o vento. Só via os olhos dele firmes e emocionados. Casa comigo? As lágrimas vieram antes mesmo que eu tentasse segurá-las. Eu pensei na primeira noite, no constrangimento da recepção do hotel, na tensão silenciosa, nos medos, nas escolhas, nas conversas difíceis, na parceria construída passo a passo. E ali estava ele, o homem que começou como meu chefe, que se tornou meu amor, que agora queria se tornar meu marido. Sim, eu disse quase sem voz, mas com toda a certeza do mundo. Ele levantou e me beijou com intensidade contida, como sempre fez. Um beijo que não era apenas paixão, era promessa. Enquanto o sol desaparecia no horizonte, eu compreendi que nossa história nunca foi sobre coincidência. Foi sobre coragem,
sobre escolher sentir, sobre escolher enfrentar. E ali, com os pés na areia e o coração cheio, eu soube que aquele amor não era apenas forte. Era definitivo. Eu nunca imaginei que a palavra noiva teria um peso tão doce. Nos dias que se seguiram ao pedido na praia, eu caminhava como se carregasse uma luz por dentro. Não era euforia exagerada. Era uma alegria serena, profunda, consciente. Cada vez que eu olhava para o anel em meu dedo, lembrava do som do mar, do pôr do sol dourado, do olhar firme de Henrique pedindo para dividir a vida comigo. Voltamos da viagem com uma energia completamente diferente. Não éramos apenas um casal apaixonado, enfrentando desafios profissionais. Éramos duas pessoas que haviam escolhido oficialmente um futuro em comum. Contamos para nossas famílias no domingo seguinte. Eu estava nervosa, mesmo sabendo que não havia motivo. Minha mãe sempre desconfiou que existia algo além de profissional entre mim e Henrique. Ela dizia que havia uma forma diferente no jeito que eu falava dele. Quando anunciamos o noivado, ela levou as mãos ao rosto emocionada. Meu pai, mais contido, abraçou Henrique com firmeza e disse apenas: "Cuide dela." Henrique respondeu com a mesma firmeza: "É a prioridade da minha vida." Ouvir aquilo diante da minha família foi como selar algo ainda mais profundo. Não era apenas paixão, era compromisso público. A família dele também nos recebeu com carinho. A mãe de Henrique me abraçou como se já me conhecesse há anos. E talvez conhecesse, pelas histórias que ele certamente já havia contado. Senti que estava entrando em algo maior do que apenas um relacionamento. Estava entrando em uma nova etapa da vida. Mas, junto com a felicidade, vieram novas responsabilidades. Organizar um casamento não é apenas escolher flores ou música. É decidir que tipo de história você quer contar para o mundo. E nós queríamos que fosse simples, verdadeiro, intenso. Assim como nossa trajetória. Entre reuniões com fornecedores e visitas a espaços, havia também conversas profundas. Planejar o casamento nos fez falar sobre detalhes que antes estavam implícitos. Onde moraríamos, como dividiríamos finanças, como lidaríamos com futuras mudanças de carreira. Em uma dessas conversas, enquanto estávamos sentados no chão da sala, cercados por catálogos de decoração, Henrique segurou minha mão. "Eu quero que você nunca sinta que precisa diminuir seu brilho por causa de mim", ele disse. Eu franzi a testa, confusa. Por que eu sentiria isso? Ele respirou fundo. Porque eu sei que, às vezes, o mundo ainda olha para mulheres bem-sucedidas e tenta colocar rótulos. Eu não quero que ninguém diga que você é apenas a esposa de... Eu sorri, tocada pela sensibilidade dele. Eu não quero que você sinta que precisa ser forte o tempo todo, respondi. Nós vamos ser parceiros. Em tudo. Esse era o segredo da nossa história. Não era apenas amor, era admiração mútua. Enquanto o casamento se aproximava, também enfrentamos momentos de tensão. Pequenos desentendimentos surgiram, opiniões diferentes sobre detalhes da cerimônia, sobre convidados, sobre prioridades. Nada grave, mas suficiente para testar nossa maturidade. Em uma dessas discussões, eu me senti incompreendida. Fiquei mais quieta do que o normal. Henrique percebeu imediatamente. "Não é sobre as flores, não é?" Ele perguntou com um meio sorriso. Eu suspirei. "Não, é sobre sentir que minha opinião não teve o mesmo peso." Ele ficou em silêncio por alguns segundos, e então se aproximou. "Se em algum momento eu te fiz sentir assim, eu errei. Nosso casamento é sobre nós dois, não sobre imposição." A forma como ele lidava com conflitos sempre me impressionava. Não havia orgulho exagerado, não havia competição. Havia diálogo. Resolvemos tudo ali mesmo, conversando. E isso me deu ainda mais certeza de que estávamos prontos. Na empresa, nossa dinâmica continuava equilibrada. Agora, noivos, éramos vistos com mais naturalidade. O tempo tinha consolidado nossa postura ética. Ninguém mais questionava mérito ou competência. O respeito que construímos falava mais alto. Certa noite, poucas semanas antes do casamento, estávamos deitados juntos conversando sobre como tudo começou. "Você lembra da recepcionista dizendo que só havia uma cama?" Eu perguntei rindo. Ele riu também. "Eu quase ofereci dormir no carro." "Ainda bem que não ofereceu com muita convicção", respondi. Ficamos em silêncio por um momento, relembrando. "Aquela noite foi o ponto de virada", ele disse. "Mas o que fez dar certo foi o que veio depois." Ele tinha razão. Não foi apenas a intensidade do início, foi a escolha diária, a responsabilidade, o respeito.
Na semana do casamento, a ansiedade tomou conta de mim de uma forma inesperada. Não era dúvida, era a dimensão do que aquilo significava. Eu estava prestes a unir minha vida oficialmente à dele. Na véspera, eu quase não consegui dormir. Pensava na cerimônia, nos votos, nos olhares. Pensava no caminho que percorremos desde aquele quarto de hotel. Na manhã do casamento, acordei com o coração acelerado. O vestido estava pendurado perto da janela, iluminado pela luz suave do dia. Ao tocá-lo, senti um arrepio. Eu estava pronta. Quando as portas da igreja se abriram e eu o vi no altar, tudo ao redor perdeu foco. Henrique estava ali, elegante, emocionado, vulnerável como naquela noite em que me confessou seus medos. Caminhei em sua direção, sentindo cada passo como uma confirmação. Ao chegar diante dele, nossos olhos se encontraram e eu soube que não havia erro. Nos votos não falamos apenas de amor, falamos de parceria, de respeito, de coragem. Ele prometeu ser abrigo nos meus dias difíceis. Eu prometi ser força quando ele duvidasse de si mesmo. Quando ele colocou a aliança em meu dedo, senti como se fechasse um ciclo iniciado de forma inesperada e abrisse outro ainda mais grandioso. O beijo que selou nossa união não foi teatral, foi profundo, foi verdadeiro, foi carregado de tudo o que vivemos até ali. Na festa, entre risadas, música e abraços, percebi que nossa história tinha ultrapassado a fase de conto inesperado e se transformado em construção sólida. E enquanto dançávamos juntos pela primeira vez como marido e mulher, eu encostei a cabeça em seu peito e sussurrei. Tudo começou porque só havia uma cama. Ele riu suavemente. Não, tudo começou porque nós escolhemos ficar nela. E ali, sob as luzes suaves e cercada pelas pessoas que amávamos, eu tive a certeza absoluta de que nosso amor não foi um acaso. Foi destino encontrado pela coragem de sentir. A vida depois do sim não foi uma explosão constante de fogos de artifício. Foi algo muito mais profundo. Foi construção diária. Foi parceria silenciosa. Foi escolher amar mesmo nos dias comuns. Os primeiros meses de casamento foram marcados por descobertas simples, mas significativas. Dividir o mesmo espaço de forma definitiva nos revelou detalhes que antes não apareciam com tanta clareza. O jeito que Henrique deixava a xícara de café sempre no mesmo canto da pia. A forma como eu organizava os livros por cor e ele por tema. Pequenas diferenças que, ao invés de nos afastar, nos fizeram rir. Nosso apartamento passou a ter cheiro de casa, não apenas de móveis e decoração, mas de rotina compartilhada. Acordar ao lado dele todas as manhãs ainda me causava aquele frio leve no estômago. Não por ansiedade, mas por gratidão. Certa madrugada acordei e fiquei observando o Henrique dormir. Lembrei da primeira noite no hotel, quando havia tensão e silêncio entre nós. Agora havia paz, havia confiança, havia história. Mas o casamento também trouxe novos desafios. Pouco tempo depois da lua de mel, Henrique recebeu uma proposta de expansão da empresa. Um novo projeto em outra cidade que exigiria presença constante durante alguns meses. Não era mudança definitiva, mas significava distância temporária. Quando ele me contou, percebi o peso da decisão nos olhos dele. Eu não quero que você sinta que está ficando para trás, ele disse, preocupado. Eu respirei fundo. Era uma oportunidade importante para ele, um reconhecimento da liderança que sempre demonstrou. Nós sempre falamos sobre crescer juntos, respondi. Às vezes isso significa apoiar o outro, mesmo que envolva sacrifícios. Ele me abraçou com força. Eu prometo que isso não vai nos afastar. E eu acreditei. Os primeiros dias com ele viajando foram mais difíceis do que eu imaginei. A casa parecia maior. O silêncio parecia mais longo. Mesmo com mensagens constantes e chamadas de vídeo todas as noites, havia um vazio físico que eu não estava acostumada a sentir. Mas, ao invés de deixar a distância nos enfraquecer, usamos aquele tempo para fortalecer ainda mais nossa comunicação. Falávamos sobre o dia, sobre medos, sobre expectativas. Compartilhávamos até os detalhes mais simples, como se quiséssemos diminuir cada quilômetro entre nós. Em uma dessas noites, durante uma chamada de vídeo, ele parecia particularmente cansado. Está pesado aí? Perguntei. Ele assentiu. Mais do que eu esperava. Mas saber que você está comigo nisso faz toda a diferença. Eu sorri. Eu sempre vou estar. Foi nesse período que percebi o quanto nosso relacionamento tinha amadurecido. Não dependíamos apenas da presença física para nos sentir conectados.
Havia algo mais sólido sustentando tudo. Quando ele voltava nos fins de semana, o reencontro tinha intensidade renovada. Não era apenas saudade, era redescoberta. Cada abraço parecia mais apertado, cada beijo mais consciente. Mas nem tudo era perfeito. Em certo momento, comecei a me sentir sobrecarregada com as responsabilidades da casa e do trabalho. Eu não queria que ele se sentisse culpado, mas também não queria carregar tudo sozinha. Demorei alguns dias para falar. Quando finalmente contei, ele ouviu com atenção. Eu falhei em perceber isso antes. Ele disse sincero. Eu estava tão focado no projeto que não enxerguei o quanto você estava segurando tudo. Não houve defensividade. Não houve justificativas vazias. Nós vamos reorganizar, ele continuou. Mesmo à distância, eu posso assumir responsabilidades. E quando eu estiver aqui, vamos dividir de verdade. A conversa foi firme, mas carinhosa. Era assim que lidávamos com conflitos. Olhando de frente, sem deixar que pequenos incômodos crescessem. Meses depois, o projeto foi concluído com sucesso. Henrique voltou definitivamente para casa. A sensação de estabilidade voltou com força. Foi numa noite tranquila, já adaptados novamente à rotina juntos, que algo inesperado aconteceu. Eu estava na cozinha quando senti uma leve tontura. Ignorei. Achei que fosse cansaço, mas nos dias seguintes, os sinais se repetiram. Até que decidi fazer um teste. Esperei sozinha no banheiro com o coração acelerado. Quando o resultado apareceu, eu levei a mão à boca tentando conter a emoção que explodiu dentro de mim. Eu estava grávida. O mundo pareceu girar mais devagar. Sentei na beira da cama segurando o teste com as mãos trêmulas. Pensei na nossa história. Pensei na primeira noite. Pensei em tudo o que construímos. Quando Henrique chegou em casa, percebeu imediatamente que algo estava diferente. Sabe o que aconteceu? Perguntou preocupado. Eu me aproximei devagar, entregando o teste em silêncio. Ele olhou. Levou alguns segundos para processar. Depois, seus olhos se encheram de lágrimas. É verdade? Perguntou com a voz embargada. Eu assenti, sorrindo entre lágrimas. Ele me abraçou com uma intensidade que misturava surpresa, alegria e responsabilidade. Nós vamos ser pais, ele repetia, como se precisasse ouvir a própria voz confirmando. Aquele momento foi mais transformador do que qualquer outro. Nosso amor, que já era sólido, agora ganhava uma nova dimensão. Nos dias seguintes, conversamos sobre medos, expectativas, mudanças. Não romantizamos tudo. Sabíamos que não seria fácil, mas sabíamos que enfrentaríamos juntos. Certa noite, deitados lado a lado com minha mão sobre a barriga ainda discreta, Henrique sussurrou. Se alguém me dissesse que aquela viagem de trabalho mudaria minha vida assim, eu teria achado impossível. Eu sorri. Às vezes o inesperado é exatamente o que a gente precisa. Ele beijou minha testa com carinho. Eu prometo ser o melhor pai que eu puder e o melhor marido. Eu segurei o rosto dele. E eu prometo que nossa história nunca vai deixar de ser escolha. Ali naquele quarto silencioso, eu senti algo ainda mais profundo do que felicidade. Senti plenitude. Nossa história não era perfeita. Não era sem desafios, mas era verdadeira. Construída passo a passo, decisão por decisão. E agora, com uma nova vida crescendo dentro de mim, eu sabia que aquele amor que começou em um quarto de hotel não tinha apenas sobrevivido. Ele tinha se multiplicado. Se alguém me perguntasse qual foi o momento exato em que eu entendi que o amor pode transformar completamente uma vida, eu não diria que foi no pedido de casamento, nem no sim diante do altar, nem mesmo na descoberta da gravidez. Eu diria que foi numa madrugada silenciosa, meses depois, quando senti Henrique segurando minha mão enquanto esperávamos nosso filho nascer. Mas até chegar ali, muita coisa aconteceu. A gravidez trouxe uma nova camada para a nossa história. Não era apenas sobre nós dois agora. Era sobre proteger, planejar, amadurecer ainda mais. Cada consulta médica era acompanhada de um misto de ansiedade e encantamento. Henrique nunca faltou a uma sequer. Ele segurava minha mão durante os exames, como se estivesse segurando o próprio futuro. Quando ouvimos o coração do bebê pela primeira vez, eu vi algo mudar no olhar dele. Era emoção crua. Era responsabilidade assumida. Era amor se expandindo. Eu nunca imaginei que um som pudesse mexer tanto comigo, ele disse com os olhos marejados. Eu sorri sentindo a mesma coisa. A gravidez não foi perfeita. Houve enjoos, noites mal dormidas, inseguranças. Houve momentos em que me senti vulnerável, diferente, com medo de não dar conta.
Meu corpo mudava, minhas emoções também. Em uma dessas noites difíceis, eu chorei sem saber explicar exatamente o motivo. Henrique me abraçou sem tentar resolver, sem tentar racionalizar. Você não precisa ser forte o tempo todo, ele sussurrou. Agora é minha vez de sustentar. Eu percebi ali que nosso amor tinha se tornado um abrigo. Não era apenas paixão, era suporte real. Os meses passaram e cada detalhe da casa começou a ganhar um novo significado. Montamos o quarto do bebê juntos. Escolhemos cores suaves, móveis simples, tudo pensado com cuidado. Henrique montou o berço com uma concentração quase solene, como se estivesse construindo algo sagrado. Engraçado, ele comentou certa tarde. Tudo começou com uma cama compartilhada. Agora estamos montando outra. Eu ri, lembrando daquela noite no hotel. Aquela foi a cama que mudou tudo, respondi. Ele me puxou para perto com delicadeza, respeitando o espaço da barriga que já crescia. Essa é a que vai continuar nossa história. Na reta final da gravidez, a ansiedade se misturava com a expectativa. Eu sentia medo do parto, medo da dor, medo do desconhecido. Mas toda vez que esses pensamentos me invadiam, Henrique estava ali, firme. Nós vamos atravessar isso juntos, ele repetia. E então, numa madrugada chuvosa, as contrações começaram. Eu acordei com a voz trêmula. Está na hora! Ele levantou imediatamente sem hesitar, mas eu percebia o nervosismo contido nos movimentos rápidos demais. Arrumou a bolsa, conferiu documentos, respirou fundo antes de sair. No hospital, as horas pareceram dias. A dor vinha em ondas intensas, mas a presença dele era constante. Ele segurava minha mão, enxugava meu suor, olhava nos meus olhos como se dissesse, sem palavras, que eu era mais forte do que imaginava. Em um momento de exaustão, eu disse que não aguentava mais. Ele aproximou o rosto do meu. Você consegue. Eu estou aqui, nós estamos quase lá. Aquelas palavras me deram força. E então, finalmente, o choro ecoou na sala. O som mais bonito que eu já ouvi. Quando colocaram nosso filho nos meus braços, o mundo inteiro pareceu parar. Eu olhei para Henrique e vi lágrimas escorrendo livremente pelo rosto dele. Não havia mais postura firme, nem liderança estratégica. Havia um homem completamente entregue ao momento. Ele é perfeito, ele disse com a voz quebrada. Eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Um amor que não substituía o que eu sentia por Henrique, mas que se somava a ele, que ampliava tudo. Naquela madrugada, segurando nosso filho, eu lembrei da primeira vez que senti a respiração quente dele perto do meu pescoço naquela cama de hotel. Lembrei da tensão, do medo, do desejo contido. Se alguém tivesse me mostrado aquela cena do hospital naquela noite, eu não teria acreditado. Mas ali estava. Nossa história tinha atravessado fases, dúvidas, decisões difíceis, e agora estava materializada em uma nova vida. Os dias seguintes foram desafiadores. Noites sem dormir, cansaço acumulado, inseguranças naturais de pais de primeira viagem. Houve momentos em que discutimos por exaustão. Houve dias em que nos sentimos sobrecarregados. Mas em nenhum momento deixamos de nos escolher. Certa noite, depois de finalmente fazer nosso filho dormir, sentamos no sofá, exaustos. Você lembra de como tudo começou? Eu perguntei com um sorriso cansado. Ele riu baixo. Uma recepcionista dizendo que só havia uma cama. Eu encostei a cabeça no ombro dele. Se não fosse aquela noite, nada disso existiria. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Não foi só a noite, ele disse. Foi o que fizemos depois dela, foi a coragem de sentir, foi a decisão de assumir, foi a escolha de ficar. Eu sabia que ele tinha razão. O amor não nasceu pronto. Ele foi construído, fortalecido em cada conversa difícil, em cada escolha madura, em cada momento de vulnerabilidade. Meses depois, já adaptados à nova rotina, eu observava Henrique segurando nosso filho nos braços, ensinando-o a dar os primeiros passos. O homem que um dia foi apenas meu chefe agora era meu parceiro de vida, meu marido, o pai do meu filho. Eu me aproximei e os abracei. Eu te amo, disse com a mesma certeza de quando falei pela primeira vez. Ele me olhou com aquele brilho que nunca desapareceu. Eu escolho você, ontem, hoje e sempre. Naquele instante, percebi que nossa história não foi sobre coincidência. Foi sobre destino encontrado pela coragem de atravessar o medo. Tudo começou com tensão e silêncio. Passou por desejo e conflito. Cresceu com respeito e decisão. E terminou, ou melhor, continuou, com plenitude.
Se alguém me perguntasse hoje se eu mudaria algo, eu diria que não. Nem mesmo o constrangimento inicial, nem o medo das consequências, nem os desafios no caminho, porque foi exatamente cada detalhe que nos trouxe até aqui. E sempre que olho para nossa família, eu lembro daquela noite no hotel e sorrio. Às vezes, tudo o que o destino precisa é de uma única cama e 2 pessoas dispostas a ficar. Se essa história tocou seu coração de alguma forma, deixa o seu like agora. Isso ajuda essa mensagem a chegar em mais pessoas que talvez estejam precisando acreditar no amor novamente. Se inscreve no canal e ativa as notificações para continuar vivendo histórias reais e emocionantes, como essa comigo. E me diz aqui nos comentários, se você estivesse no meu lugar, teria feito a mesma escolha ou teria deixado o medo vencer? Compartilha essa história com alguém que precise de inspiração hoje. Às vezes, tudo o que alguém precisa é de coragem para dar o primeiro passo.